Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como a fé opera. E muitas vezes nós nos esquecemos da diferença entre crer e ter fé. A fé é agir conforme você crê. Se você não age de acordo com isso, embora aquilo que você creia seja verdadeiro, não mudará a sua realidade. Crer em algo nunca mudará as suas circunstâncias, mas a fé mudará. Mas crer é o ponto de partida. Muitos cristãos têm sido destruídos porque creem que Deus pode curar, mas acabam morrendo. Se, por exemplo, você pegar a chave do seu carro e mostrar para que todo mundo veja, você não vai a lugar algum, não é mesmo? É preciso que você coloque a chave na ignição, dê a partida, faça o motor funcionar, engate a marcha e se dirija para algum lugar. É por esse motivo que a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Sabe por quê? Porque a fé requer ação. Você e eu precisamos fazer algo. Grande fé envolve ação, atitude. Jesus disse: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E essa grande fé foi demonstrada por um homem que se dirigiu a Jesus e pediu que ele desse uma palavra para o seu servo que estava doente. E ele salientou que ele sabia o que era autoridade para comandar alguém, para ir, vir e fazer. É o caso do centurião. Se ele tivesse apenas crido que Jesus podia fazer algo, mas nunca fosse a Jesus e apelasse a ele, o seu servo provavelmente não seria curado. Nós também vemos aquela passagem em que havia uma tempestade, os discípulos estavam no barco. Note que não havia calma até Jesus se levantar e dizer algo. Então, quando ele falou sobre a fé, estava se referindo à ação e não somente ao crer em algo. Jesus se levantou, observou a tempestade e a repreendeu. Ele repreendeu especificamente o vento e o mar. E aí, os discípulos reagiram com medo. Aquela pequena fé não estava fazendo nada, a não ser reagindo às circunstâncias, em vez de responder às circunstâncias. Eles reagiram com medo e Jesus respondeu com fé. Sabe por quê? Porque a fé produz resultados. Com o tempo, você poderá observar que a sua fé trará resultados. Você tem um inimigo e ele vai ficar resistindo a cada passo no seu caminho. Tem que dar tudo de si se quiser vencer. Deve agir assim até que isso produza resultados. Nós temos uma passagem onde Pedro andou sobre as águas, mas ele, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Observar tem a ver com sentidos. As circunstâncias sempre trarão medo. Se você olhar as circunstâncias, saiba que elas verdadeiramente lhe trarão medo. Mas se você olhar a palavra de Deus, também andará sobre as águas. Nós não estamos negando as circunstâncias, mas estamos lhes negando a autoridade para ditar os termos da nossa vida. E essa é a grande diferença. Jesus caminhou na mesma água revolta, de pé sob o mesmo vento e não afundou. E ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O segredo é não duvidar. Também é importante a perseverança. Nós sabemos que havia uma mulher hemorrágica
que recebeu uma cura. Mas por que aquela mulher saiu da sua região e foi até Jesus? Provavelmente, ela ouviu a respeito de Jesus. E então, consequentemente, nós sabemos que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Jesus disse para aquela mulher: grande é a sua fé. Mas qual foi a grande fé daquela mulher? Ela deixou a sua região e veio, o que é uma ação, e encontrou Jesus. E mesmo depois disso, ele falou: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher não se deteve. Ela não desistiu. Ela pressionou. Continuou lá até que obteve o que queria. E tudo, sabe por quê? Porque ela persistiu. E é exatamente nesse ponto que algumas pessoas fracassam. Se for fácil, elas lutam pelos seus objetivos durante uns 5 minutos. Contudo, se enfrentam alguma oposição, desistem e já estão prontas para algo novo. Mas nós sabemos que aquela mulher não agiu assim, ela perseverou. Temos também o caso do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Clamar foi uma ação. O cego não apenas se sentou lá e creu em algo, mas ele agiu. Ele clamou, lançou de si a capa, levantou-se e foi. Jesus não tocou em Bartimeu. Jesus não expulsou nenhum espírito de cegueira. Mas o homem recebeu a cura. É preciso ter fé para recebermos de Deus. O poder de Deus está presente para a necessidade ser satisfeita. Você tem que crer nisso e passar a declarar: eu creio que eu estou curada. Eu creio que eu tenho um emprego. Eu creio que eu tenho qualquer coisa que eu precise. Você tem que começar a ver-se com aquilo e uma vez que você se veja com aquilo, parar de clamar, de implorar e de reclamar. Aí sim, aquilo que você deseja se manifestará. Mas você precisa se apropriar disso. É nesse ponto que a luta da fé entra, porque Satanás está querendo invadir como uma enchente para tentar desencorajá-lo, intimidá-lo e dizer-lhe: você não vê nenhuma mudança, não é mesmo? Você não se sente melhor nem um pouco, não é mesmo? Você não vê mais nenhum dinheiro, vê? Aí você terá que dizer: eu não me importo com o que eu vejo. Eu não ligo para o que eu sinto. Eu tenho tal coisa, porque Deus disse que eu a tenho. E amém. É assim que funciona. Você precisa estar disposto a vencer todos os obstáculos. Você tem que estar pronto para enfrentar as críticas. Você precisa estar preparado para resistir pela imutável palavra de Deus. Não importa quanto tempo levará, você precisa estar preparado para aguentar. Você precisa estar disposto a resistir. Você deve estar preparado para vencer o negativismo e aguentar firme. Então, verbalize a solução e não o problema. Então, como nós podemos ativar a fé? Há 2 maneiras de você liberar a sua fé. A primeira é pelo que você diz. A outra, por uma ação que seja coerente com o que você diz. Os apóstolos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Lucas 17, versículos 5 e 6. O nosso desejo natural é esperar até ver. Então creremos, aceitaremos,
Então, iremos falar sobre isso. Mas isso nunca irá acontecer. A fé sem ação falhará. Jesus disse para Pedro: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, versículos 31 e 32. Mas como a fé pode desfalecer? Ela pode falhar em agir. Ele é o único modo pelo qual ela pode falhar, por não agirmos em conformidade com ela. Fé é agir conforme você crê. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. E você deve ter ações que correspondam à sua fé. Sabe por quê? Para que você venha receber de Deus toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, para que você possa viver o melhor do Senhor, porque o Senhor veio nos trazer vida e vida com abundância. Então, a partir de hoje, comece a declarar a palavra de Deus na sua vida. Comece a agir segundo a palavra de Deus e você receberá tudo aquilo que você necessita, quer na área da saúde, quer na área das finanças, quer na área dos relacionamentos. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E que hoje, pelos olhos da fé, venhamos receber as nossas bênçãos, as nossas respostas em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque cremos no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento entregamos a Ti a nossa vida, confiando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está ouvindo o nosso clamor, porque para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E é a Tua palavra que nos garante a vitória, quando diz: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.